A ferida do abandono, ela se manifesta, então, com a pessoa do sexo oposto. O que acontece aqui? Se a mamãe deixou esse bebê mais tempo sem mamar, e se essa mamãe já sofria na gestação uma ausência do pai, esse bebê acredita que aquele é o momento onde ele está vivendo novamente, aquilo é real e precisa acontecer. Ou seja, é um indivíduo que vai crescer depois como dependente da presença de alguém. A mamãe deixou muito tempo, o papai não estava presente na gestação, e se não tiver alguém ali com ele, pode ser perigoso, ele morre. Então, quando cresce, cresce como um dependente. A máscara que essa pessoa vai usar é de dependente. Alguém conhece um amigo, uma amiga, que quando senta lá do seu lado, fica conversando com você e toca, e fala, e faz piada, para que você possa prestar atenção nela? Essa pessoa não sabe, mas a ferida que ela tem como guiança de vida é a ferida do abandono. E a gente aprendeu que ser dependente é ruim. Não foi isso que disseram para nós? Existe uma coisa que eu vou escrever aqui para vocês, para entender como depender não é tão ruim assim, chamado triângulo do ego. Já volto aqui. Triângulo do ego. Nós nascemos crianças, bebezinhos, e depois nos tornamos adolescentes. Pega o papel e caneta que hoje tem informação, hein? Por último, nós nos tornamos adultos. Isso é o triângulo do ego. Todos nós nascemos dependentes. Estamos aqui, ó. Dependemos de alguém para nos trazer alimento, trocar nossa roupa, nos dar uma casa, segurança. Todos nós caminhamos como dependentes enquanto crianças. Nós não conseguimos nem escolher qual é a roupa que nós vamos vestir, né? Principalmente até os 2 anos de idade. A partir dos 2 anos, nós começamos a imaginar o que é, nós damos significado para as coisas, mas ainda não somos independentes. Nós nos tornamos, depois de criança, adolescentes livres, independentes. Os que vão liberar o mundo. Não precisamos de mais ninguém. Agora sim, tudo por minha conta, não é assim? Quem cortou o cabelo na adolescência tinha a própria tribo, não era? Não falava nem com o pai nem com a mãe, achava que agora sim dependia só de você. E aí passou a fase da adolescência, seus amigos mudaram de cidade, você se mudou de escola, o grupo não é mais o mesmo, e de repente você cresceu e se tornou um adulto. E percebeu que os adultos não dão tribo para você só porque você cortou o cabelo. Não te dão uma tribo só porque você usa aquela roupa da mesma moda. Agora está todo mundo usando branco para dizer que o branco é um empoderamento, né? Mas não adianta você usar o branco. Porque para o adulto precisa ter troca. Eu te dou e você me dá algo. E assim nós temos uma relação. Neste movimento da vida, todos nós ainda somos dependentes, porque esperamos algo de alguém. No entanto, a pessoa que tem a ferida do abandono, ela tem a dependência como uma pulsão de vida. Ela antecede, para você ter uma ideia, o momento que alguém vai sair. Está tão dentro dela, é tão biológico, que a saída de alguém causa dentro dela ação. Olha que interessante. Quem será que está aí perto de você, ou você mesmo está nesse momento se observando como uma pessoa dependente, que quando percebe a saída, resolve fazer alguma coisa. Os chamados de procrastinadores, né? Ah, pronto, vai perder aquilo, vai resolver fazer. Mas isso aqui, gente, é um triângulo que todos nós vamos manifestar. Estados do ego. Então, a pessoa que tem a ferida de abandono, ela não está tão longe da nossa realidade. Só que acontece que alguns de nós têm outras feridas herdadas que são mais fortes do que a ferida do abandono. Tudo bem até aqui? Me sinalizem se está tudo bem. Os dependentes são excelentes no call center, eu falo. Porque eles têm uma capacidade de ouvir e de cuidar.
como outras feridas não têm, né? E é só uma maneira de olhar para o mundo, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso. Vamos seguindo com as feridas. A ferida da humilhação. Vamos lá? Quem nunca se sentiu humilhado? Confundiu tudo, fala, foi uma grande humilhação. E tem aqueles que olham para as coisas e dão risada, porque não tem a ferida da humilhação, né? A ferida da humilhação também, como as outras feridas, a ferida do abandono, ela também se manifesta do primeiro ao terceiro ano de idade. E você consegue olhar a pessoa que tem uma ferida de humilhação, porque ela tem uma característica que a gente vai chamar ali de masoquista. É a pessoa que gera uma certa ansiedade para poder se manifestar no mundo. Ela está ali no triângulo, sempre na posição de adolescente. Ele vai salvar o mundo, até que ele percebe que tem uma troca. Quando não entende isso, participa sempre dos movimentos da vida como um adolescente, mas quando entende, é um excelente líder, é um excelente cuidador, um excelente estrategista. Isso é muito interessante da gente observar, porque ele é um masoquista. Gente, ninguém quer ser masoquista. Sim, todos somos um pouquinho, todos somos. A gente não vai lá na academia, não fica treinando, não sente uma dor danada, mas tem um objetivo de ficar bem. Todos somos, né? Porque o segundo motivo sempre é o que nos leva para a ação. E a pessoa que tem a ferida de humilhação, ela já tem isso, esse primeiro movimento, antes do segundo. Ela já vai para a ação sempre. Ela quer sempre resolver alguma coisa, porque afinal de contas, ela já sabe que é difícil. Tem alguém aí do seu lado que você está olhando e falando, essa pessoa, você já mandou ela embora várias vezes, já falou várias coisas para ela, mas ela persiste? Vocês vão entender como é importante ter uma pessoa dessas do seu lado. Se ela não entende a ferida dela, ela vai se anular, vai se sobrecarregar. É a pessoa que diz que dá conta de tudo sozinha. Já viu alguém que sai do mercado e pega 15 sacolas na mão e diz, não, eu tô bem. Ela nem respira, o diafragma dela não está nem movimentando direito, mas ela diz, eu dou conta. Ferida da humilhação. Está lá instaladinho, lembra, gente? Tudo biológico. Ela não sabe que está fazendo isso como motivo de vida, mas ela está. E talvez se ela se conhecesse, ela ia usar isso de outra forma, e já já vou explicando para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão, manda no chat ali, a gente vai conversando, tá bom? Vamos para a quarta ferida, traição. Quem nunca se sentiu traído, gerou expectativa e a partir dali falou, estão me traindo. A mamãe e o papai, quando estavam lá na gestação, e de repente o papai perdeu o emprego. Então, não foi uma humilhação, mas foi uma traição. Por quê? Porque foi ele que trouxe para dentro daquela empresa uma grande venda. Então, essa família se sente traída. E essa ferida da traição faz com que a pessoa esteja sempre em estado de alerta. A amígdala dela sempre está observando os riscos. É da biologia dela. A pessoa que tem a ferida da traição sempre vai anteceder os passos. Não significa que ela vai acertar sempre, viu? Mas ela vai ficar ali, ó. O que acontece? O que é que vem por aí? Porque ela já foi traída. É um excelente líder de equipes, né? Ele consegue ver o que é que nós vamos fazer, o que é que nós precisamos fazer para alcançar esses resultados. Ele é um controlador. Por medo da traição, ele controla. Um excelente conforme, né? O pessoal de compliance das empresas. Fer, mas até então era tudo ruim as feridas. Não, não é. A gente só está aprendendo a mexer com elas. Eu vou ensinar vocês. Você herda essas feridas. E às vezes, essa ferida só quer te trazer uma mensagem de como você é. E você não acreditava nela antes. Acreditou que tinha que eliminar as feridas. Me disseram que ferida é ruim, afinal de contas é ferida. Dói. Mas a ferida está no seu corpo e ainda aquela cicatriz ela permanece lá. Ou você aprende a lidar com ela, ou você fica refém dela. Esse é o convite de hoje. Injustiça é a nossa quinta ferida. O injustiçado, ele é a vítima. E por ser vítima, ele é rígido. Não pode errar. É desperta a ferida de novo, gente, é instalada no ventre, desperta
é para fora depois, do 4 aos 6 anos de idade. Já viu aquela pessoa que tem o corpo todo durinho? Toda durinha. Você fala, nossa, que postura maravilhosa. É uma ferida da injustiça ali. E ela nem sabe. É uma rigidez. A pessoa tem problemas nas articulações. É uma rigidez, a ferida da injustiça. E o que acontece com essa pessoa? Ela busca o tempo todo um reconhecimento. Olha para você. Será que em algum momento da sua vida você estava procurando mais reconhecimento do que ser quem você é? Você espera que alguém diga sim, que bom, o seu trabalho foi excelente. E você deixa de entregar muitas vezes as suas atividades, você deixa de se relacionar com as pessoas, porque não está perfeito? Será que não é a ferida da injustiça gritando aí? O Fer, a ferida da injustiça, a do abandono, da traição, da rejeição, é só uma que nós temos no corpo? Não, nós temos todas. Mas lembra da nossa herdabilidade, que nós temos mais ou menos genes? Alguns de nós, mais genes para manifestar a sensação de injustiça do que outros. Alguns de nós, mais genes para manifestar a sensação de abandono do que outros, por conta da própria gestação e da fecundação deste bebê. Então, gente, todos temos e vamos sentir as 5 sensações, mas provavelmente você ainda não se observou para entender que uma delas é o que está guiando o seu comportamento hoje. Justamente porque você não se conhece o suficiente, está olhando para fora, porque todos nós queremos pertencer. E olhar para fora é exatamente sobre isso, né? Alguém pode me dar um lugar? Alguém está me vendo? E quando eu fico olhando para fora, procurando um lugar de autorização, eu esqueço quem eu sou. Eu brinco que nós somos como peças de quebra-cabeça. Se todos nós quisermos ser a mesma peça, o quebra-cabeça não vai ser formado. Mas em tempos de projeção, né, em tempos onde nós olhamos para as redes sociais e acreditamos que é ela que diz quem nós somos, de acordo com o like que nós, né, recebemos, ou as visualizações, ou os comentários, nós esquecemos que a nossa peça é importante. Porque a minha ferida não é igual à sua. Então, olhar para o meu colaborador, olhar para o meu companheiro de trabalho, né, para o meu colega, olhar para o meu companheiro de vida, para a minha companheira de vida e perceber que a ferida dela não é como a minha, que a herdabilidade dela não é como a minha, e justamente é isso que faz parte do nosso quebra-cabeça, é o que garante que o meu lugar me dá força. Mas saindo disso e querendo ocupar o lugar do outro, nós ficamos empilhados em peças iguais, sem conseguir montar quebra-cabeça nenhum. Veja se isso não está fazendo sentido dentro de você quando eu falo. Eu trabalho com o corpo. Se o seu corpo, em algum momento, entrou numa contração com o que eu disse, respeite, porque tem um movimento aí dizendo, puxa vida, me descobriram. A minha mensagem precisa ser revelada. Ferida emocional é mensagem. Nós somos o mensageiro. E a ferida é a mensagem. Se você não entender o que a injustiça quer te trazer, você vai acreditar que é vítima. Se você não entender o que o abandono está te mostrando, você vai acreditar que depende de alguém para poder viver. Se você não acreditar e não entender que rejeição é pulsão de novos negócios, pulsão de despertar grandes movimentos, você acredita que as pessoas não te querem. Se você não entender que ferida de traição te faz prever os passos, porque você já sentiu dentro do seu corpo os riscos do que vem por aí, você vai acreditar que você vai ser traído. Ferida é mensagem, o mensageiro é você. Nós não somos a mesma coisa que a mensagem. Seguimos? E para falar sobre isso, que a dor traz a mensagem, nós não podemos nos confundir com o mensageiro, né? Quem é você, além da ferida? Eu falei outras coisas aqui, herdabilidade, temperamento, fenotipia. Existe uma coisa que é o potencial que nós herdamos e uma outra coisa que é o potencial que nós manifestamos. Quem é você, que também tem essas feridas? Quem eu sou, que também tenho essas feridas? Eu vou abrir aqui a minha intimidade com vocês. A minha ferida é da injustiça. Eu sou totalmente regrada. Trabalho aqui com o meu corpo no movimento de manter a linha. E se eu não entendesse que isso sim me fazia olhar para as coisas da vida com mais certeza, com mais segurança?
E se isso eu não tivesse entendido que eu podia entregar para as pessoas um trabalho com mais servir, eu tinha acreditado que eu era vítima de tudo. O que a sua ferida traz de mensagem para você que você está confundindo como se fosse você? Porque em algum momento eu acreditei, e talvez você também, que aquela emoção que a ferida traz, ela significa quem você é. Em algum momento, talvez, você tenha acreditado que você é rejeitado. Em consultório, eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo: a minha mãe não quis que eu nascesse. Eu pergunto: sério? Ela sabia quem era você? Sua mãe não sabia quem era você. Sua mãe talvez não quisesse ter tido uma gestação naquele momento, mas ela não te conhecia a ponto de te rejeitar. Você significou a rejeição depois, quando acreditou em vários outros processos que aquilo significava rejeição. Não é interessante quando a gente pensa sobre isso? Não tem nada de errado com você. E eu trouxe aqui, como nós estamos falando de Setembro Amarelo, e eu não quis trazer números, até porque esses números, eles mudam a cada 40 segundos, e eu acredito que nós somos grande parte da responsabilidade para que esses números aumentem, uma vez que nós não estamos nos ouvindo, nem ouvindo outras pessoas. Eu preferi não trazer os números, mas eu trouxe algumas informações das cartilhas da OMS, e aqui eu vou trazer um convite para vocês. A OMS diz que antecedem os passos do suicídio quatro Ds, eles chamam, né? A depressão, a desesperança, o desamparo e o desespero. A depressão é orgânica. Para quem não conhece, depressão é um processo orgânico. O seu corpo ele vai cumprir como se fosse um ranking de 7 a 10 requisitos para que você possa, então, desenvolver uma patologia chamada depressão. Não é um estado deprimido. Uma pessoa em estado deprimido, ela ainda se levanta e vai fazer as coisas com tristeza. Mas uma pessoa em depressão tem uma inflamação, é orgânico, o corpo dela não consegue se manifestar. Precisa de tratamento. Desesperança, você vive na sua solidão. Não consigo olhar para você e dizer, calma, vai dar tudo certo, e eu sinto isso por você. Eu posso caminhar do seu lado, mas o sentir a esperança ou não por algo que você quer é seu, é muito solitário, né? O desespero da mesma forma. Você acredita que aquilo tem ou não saída, embora eu possa segurar na tua mão e dizer assim, ó, vai dar tudo certo. Só você consegue olhar para o seu recurso. Agora, desamparo é uma ferramenta que todos nós podemos usar, conosco e com o outro. Como eu disse há pouco, eu posso segurar na mão de alguém e dizer, tá tudo bem, você não está sozinho. Eu também sinto isso. Porque o meu convite aqui é para que vocês se igualem no sentido das feridas. Que coisa é essa que nós temos esse mundo perfeito onde não podemos nem sentir feridas mais? Uma vez que ela é biológica, ela está dentro de mim. E eu olho para o outro e digo, que vítima que ele é. Ou eu olho para o outro e digo, caramba, a ferida da injustiça dele está gritando aqui. Deixa eu ajudá-lo. Essa pessoa já foi traída alguma vez e ela nem sabe, a mãe dela foi assim, o pai dela foi assim. Posso dizer para ele que está tudo bem confiar em mim, eu confio nele? Vamos anteceder os passos juntos? Isso é amparar. O desamparo está quando nós silenciamos o que sentimos. É um risco, é invisível. Nós não nos permitimos mais sentir. Vocês sabem quanto tempo dura uma emoção no seu corpo? 3 segundos. Gente, você não tem 3 segundos para sentir mais. E com inteligência emocional, que é o que vocês sempre aprendem aqui, é possível administrar essa emoção, mas é só se permitir sentir. E sim, estou com raiva, sim, estou com tristeza, sim, senti, o corpo sentiu. Acontece que muitas vezes nós ficamos fixados em imagens que essa sensação traz junto. E nós negamos a imagem, negamos a mensagem. O seu corpo não vai desistir de trazer informação para você. É preciso respeitar a mensagem e não se confundir com o mensageiro. Por isso a ferramenta de desamparo é a única ferramenta que nós podemos no coletivo, né, trabalhar. Eu consigo olhar para o outro, como eu disse no início, e dizer sim, eu agora vejo você? Ou será que eu ainda estou olhando para o outro com os meus olhos de julgamento que estão dentro de mim porque não me permito nem sentir o que sou?
Se eu consigo interferir em um dos Ds da cartilha da OMS, quantos de nós evitaríamos passos tão indesejados, né? Eu sei que o tema é sensível. No fundo, todos nós nascemos para viver. Todos nós nascemos para ficar. É aquela respiração do início da vida. É essa mesma respiração que você tem quando chora. É essa mesma respiração que você tem quando dá risada demais e não consegue nem respirar, né? É a mesma respiração que nos faz permanecer na vida. A mesma. E olhar para esse tema com tanto cuidado, com tanto carinho, né, é um presente. E eu espero que vocês estejam sentindo isso aí dentro da empresa de vocês, no ambiente onde vocês estão. É um carinho. Quando alguém olha para mim e diz, está tudo bem, eu sinto muito até então. Eu não reconhecia você porque não me reconhecia. Mas agora eu sei, está todo mundo numa grande jornada aí. Herdamos as nossas feridas. Estamos tentando lidar com elas. Deixa eu amparar você enquanto você me ampara, que vai dar tudo certo entre nós. E aí eu queria que vocês... Tá todo mundo com papel aí, caneta? Vamos pegar o papel, pessoal. Vamos fazer aí, ó. Pega o seu papel, pega a sua caneta e faz uma linha, como tá na tela de vocês aí, ó. Linha do tempo. Pra gente entender um pouquinho mais sobre isso que nós estamos falando, né? Papel, caneta. Porque o presente é um ponto de decisão, não é, gente? Vamos permanecer aí. Quem conseguir, segue comigo. Papelzinho, canetinha. E você vai criar um marco aqui, ó, no meio do seu papel e vai colocar o hoje. E vai também criar, lá no início da sua linha, a data do seu nascimento. Que eu não sei quando é, mas é a origem da sua vida aqui. E vai colocar lá no final da linha, quando você tiver 95 anos. Que ano será? Estimativa de um brasileiro hoje, né? 95 anos. Estimativa de vida de um brasileiro, 95 anos. Linha da vida desenhada. Ano de nascimento, projetando ali 95 anos, né? E aí o dia de hoje, 2025, 10 de setembro de 2025. E vocês viram aqui, ó, que tem um círculo que eu fiz. Desde o nascimento de vocês até 2025, existem vários elementos que estão aqui, certo? E aí eu queria que você colocasse no seu papel os seus elementos. Quem são os personagens da sua vida até 2025? Pai, mãe, irmãos, aqueles que têm relevância para você. Eu quero que você lembre nesse momento das imagens que você tem com essas pessoas até hoje, 2025. E, gente, é sem filtro. A gente vai exercitar isso sem filtro. O que eu tenho a respeito da minha vida até 2025? Quantas conquistas eu já fiz até 2025? Quais foram os principais pontos? Nascimento de um filho, um casamento, um noivado, formou-se na faculdade, comprou um carro, uma casa. O que aconteceu comigo até 2025? Quem eu era desde que eu nasci até agora? Coloca aí uns 4, 5 principais pontos onde você olha e fala, que orgulho que eu tenho de mim. Não pode falar orgulho, Fer? Pode sim. Isso foi muito importante para mim. Quais eram os personagens que estavam lá comigo neste momento? Que faz parte do meu passado. Todo mundo já completou? Eu quero que vocês olhem para essa linha e vejam o que temos ainda pela frente. Temos personagens que estão no seu passado, várias pessoas que você provavelmente conheceu e uma linha inteira ainda pela frente para preencher, certo? Mas se você confundir a mensagem com o mensageiro? Essa linha que está vazia aí, por quem ela vai ser completa? A ferida é uma mensagem, você é o mensageiro.
Dá uma olhada nessa linha, nas coisas boas que você já fez, nos personagens que você já conheceu, e pergunta para você mesmo se você está disponível para levar essas pessoas adiante, ou se alguém vai preencher essa linha para você. No fundo, todos queremos pertencer. Todos queremos um lugar. O futuro é um convite para ficar na vida, né? Se o que eu herdei, se essas feridas estão muito grandes para mim, elas estão muito difíceis de lidar, eu acredito que essa linha da vida não pode ser preenchida por mim. Mas quando eu compreendo que essas feridas são mensagens e que vão me dar mais vida, essa linha vai ser preenchida por mim mesmo. Vai ser preenchida por você. Pelo amparo que você tem das pessoas que estão do seu lado. Essa é a sua linha da vida e a gente vai continuar por ela nesse momento. Deixa ela aí em cima que você vai continuar olhando para ela e justamente é para você lembrar que ainda tem muita coisa pela frente. E talvez, se você não tiver coragem de permanecer na vida, outros personagens vão entrar nessa linha. Quem seriam esses personagens? Quem ocupa o seu lugar enquanto você for pai, mãe, colaborador, amigo, amiga? O futuro é um convite para ficar na vida. E eu vou mostrar para vocês aqui. Como é a solução? Lembram da ferida de rejeição? É o movimento do escapista. Eu coloquei uma série de características aqui para vocês lembrarem que rejeitado, a pessoa que tem a questão da rejeição, ela é um excelente profissional para trabalhar sozinho, mas que não precisa dos outros. Ele é incondicional para resultados. Olha que interessante. Eu tenho muitos clientes que têm esse movimento do escapista e eu os ensino da seguinte forma: se você tem a ferida da rejeição muito latente, faça bons e novos negócios. O escapista consegue entrar e sair de um ambiente com facilidade. É aquele que vai e entra, faz o que é necessário e sai. Ele não depende de ninguém para isso. Imagina você no seu ambiente de trabalho acreditando que a rejeição era um problema, quando na verdade você pode ser hoje um gestor de equipes. Você consegue se relacionar, inter-relações faz parte do movimento do escapista. Mas talvez você não tenha entendido ainda que isso era uma pulsão de vida. Acreditava que por ter herdado isso, precisava eliminar para poder ser uma outra pessoa, quando na verdade a sua herdabilidade te faz se movimentar pela vida. O escapista, ele tem capacidade de inventar. Então você coloca na mão dele uma questão que a empresa precisa manter ali, precisa de novos recursos ou uma economia em determinada linha de produção. O escapista consegue olhar as duas linhas e perceber qual é a criação que precisa acontecer ali para que esse recurso seja então economizado ou disponível numa outra linha da empresa. Isso é a ferida da rejeição. E você aí olha para a sua linha da vida agora e se pergunta se daqui para frente, como você tem vida, você quer perder a sua vida tentando eliminar essa ferida ou vai usar ela a seu favor. Essa linha da vida está vazia. Você que vai preencher ela. Tentando eliminar quem você é ou usando a sua característica biológica a seu favor. Atrás de um dependente da ferida do abandono, olha, eu coloquei aqui, uma pessoa naturalmente engraçada. Ela sabe o que ela quer, porque o dependente é perseverante, né? Ele precisa daquilo. Então você vai dar uma atividade na mão dele, ele não vai desistir amanhã. Vai procurar novos caminhos para entregar. Lembra que eu brinquei no começo que eles são excelentes no call center? Ele tem a capacidade de ouvir o outro, ouvir o outro, ouvir o outro. Fer, mas eu ligo no call center e eles não são assim. Sim, porque eles não estão usando o recrutamento da maneira correta. Pessoa que não tem aquela habilidade está ali ocupando aquela função. Mas o dependente é um excelente cuidador. Por trás do masoquista, eu chamo o masoquista de talentoso. Porque como ele já sofreu humilhação, ele é muito altruísta, né? Ele cuida do outro com um coração bom. E ele é aventureiro, né? Como ele consegue anteceder algumas questões, ele já sofreu a exposição, não tem medo de se expor. Talentoso, arrisca novos negócios, novas oportunidades, novos processos dentro da empresa, arrisca os novos clientes, um excelente na posição de vendas, uma excelente pessoa na posição de vendas.
que eu sou? Qual é a ferida que eu tenho negado como minha pulsão de vida? Por trás do controlador, coloquei lá, né, o líder de grande performance. Sabe aquela pessoa que tá todo mundo aqui nesse clima tenso, aí ela solta alguma coisa pra gente relaxar? Ferida de traição. Olha que interessante. Ele faz com que você se sinta confortável. Como ele já foi traído, ele quer que você se sinta seguro, que você fique segura. Então não é um problema, o problema é não saber utilizar a ferramenta que você já tem na mão, biológica. A questão é como eu tenho feito isso, como eu tenho administrado essas emoções e essas sensações dentro de mim, tentando eliminar ou usando elas no restante da minha linha de vida a meu favor. Eu silencio as minhas dores, Fer, mas eu camuflo de mim mesmo aquilo que sou. É um risco. E a ferida da injustiça? É a pessoa sensível, né? Ele tem uma capacidade de executar o trabalho com mais facilidade do que os outros, né? Ele tem mais organização, mais senso do que precisa ser feito, porque precisa ser perfeito. Então, eu consigo olhar os detalhes do que vem por aí. Olha que interessante. Tanto o escapista como a ferida da injustiça, o rígido, são pessoas que conseguem fazer o que precisa ser feito. Se amanhã de manhã acontecer alguma coisa na empresa e precisar estar lá às 5 horas da manhã, o escapista e a pessoa da ferida da injustiça, o rígido, eles vão estar lá sem problema nenhum. Eles estarão lá para executar o que precisa ser feito. A questão para eles é a solução e o resultado. Não tem foco no problema. E você aí achando que a pessoa da ferida da injustiça era uma vítima. Quando na verdade ela só não sabia usar a energia que tem para viver. É biológico. E claro que para falar das feridas eu não tinha como não falar desse grande mestre que nos trouxe todas as feridas no longo da vida dele. E eu trago isso como um exemplo justamente para a gente perceber que não há nada de errado com o que nós somos. Quando Cristo viveu na Terra, ele enfrentou as 5 feridas. Eu podia trazer a palavra, mas acho que não cabe nesse momento, até porque a gente se estenderia, mas ele foi abandonado. Ele foi rejeitado. Nós o rejeitamos e mesmo na rejeição, ele continuou sendo quem? Quem ele era. Ele não tem problema com a identidade. Mesmo ele sendo uma pessoa que por um momento foi humilhado, a identidade dele permaneceu em pé. Ele não esqueceu quem ele era. Mesmo ele sendo uma pessoa que foi traída, ele serviu com carinho, com amor, mesmo sofrendo injustiças e traição. O que ele nos ensina neste momento é que a sua ferida pode ser utilizada de uma forma positiva. Ele podia parar e questionar o que estavam fazendo com ele. Ele podia parar e questionar e dizer, olha, isso aqui não fazia parte do nosso processo. Eu não quero mais passar por isso. Mas ao contrário disso, ele usou tudo isso para entregar o que precisava entregar na Terra, porque sabia o lugar da peça que ele ocupava no mundo. Qual era a peça que ele tinha ali? E será que você está parado hoje, olhando para aquela linha do tempo, tentando preencher o que falta, com uma mudança do que você é, ou você tem utilizado quem você é de uma maneira talvez equivocada, e por isso não está confortável no seu corpo? É só uma mensagem e um mensageiro. Quem é esse mensageiro tão bonito que está aí, que não consegue olhar para a mensagem e sentir? Quem te impediu de sentir? São as perguntas. Você está em grupo, você está agora com pessoas que estão olhando para você. Você está se vendo. E quando você se vê e olha para esse exemplo tão claro e tão bonito de Jesus, que foi capaz de atravessar as 5 feridas sem reclamação, qual vai ser a sua decisão amanhã, no seu futuro? Eu vou eliminar a ferida ou eu uso ela a meu favor agora que eu já sei que eu posso fazer isso? E aí a palavra, ele diz assim, ó, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da sua mãe, eu te santifiquei. E dei às nações você como um profeta. Não tem nada de errado com você. Porque se houvesse alguma coisa de errado, as feridas não estariam instaladas. Antes do ventre da sua mãe, já estava acontecendo tudo isso. Lá na sua ancestralidade, as suas feridas já estavam sendo instaladas. Não há nada de errado com você. Talvez você só não saiba usar isso a seu favor. Fer, mas
As coisas estão difíceis para mim. A mensagem está muito pesada. Para e escuta o que ela está querendo te dizer. São 3 segundos. 3 segundos, você fica no seu lugar e escuta. A partir daquele momento e hoje, e todo o longo do treinamento que vocês estão tendo, vocês estão vendo isso, é possível administrar, é possível cuidar daquilo que eu sinto na permissão do sentir. Não há nada de errado com você. O ser humano quer viver. Nós queremos viver. Não há nada de errado com você. Se por algum momento a sua mensagem ficou muito pesada, procure alguém para te ajudar. Mas não confunda você com a mensagem. Você é só um mensageiro. A mensagem só está pedindo passagem. Não confunda isso. Escuta, chama alguém, fala, olha, eu preciso conversar. Eu preciso conversar. Não fique no silêncio. Fer, mas as pessoas não vão me ouvir. Não é sobre as pessoas nesse momento. É sobre você. A coragem que você tem de ser quem você é. Esse foi o meu convite dessa tarde. E eu finalizo esse encontro dizendo o seguinte: não desista. Insista. Fica na vida. Não tem nada de errado com você. Também. Eu deixei um presente para vocês. Pode voltar, né? Deixei um presente para quem ainda não sabe como lidar com isso, né? Aqui tem um QR Code, se vocês quiserem entrar e fazer a ferida de vocês, a autoavaliação da ferida emocional, é só entrar aí nesse link do QR Code. Tem uma autoavaliação para vocês. Dali vocês vão ter conhecimento um pouquinho mais de quem vocês são. Quem quiser me seguir nas redes também tá aí. Quem quiser conversar, só me chamar.